Fala pessoal, sejam bem-vindos. Me apresentando aqui, falando um pouquinho do porquê que eu considero e compartilhando um pouquinho desse meu prazer. Prazer realmente, assim, ler um livro para mim hoje é um grande prazer. Eu espero que não só pessoas que já têm esse hábito, já têm esse prazer, já consideram o livro algo valioso nas suas vidas, não só essa turma, e a gente seja capaz de, assim como eu tento fazer no meu dia a dia, né? Vamos lá, irmão, cunhado, pessoas próximas, amigos, colegas de trabalho, que a gente vai trocando uma ideia e daqui a pouco você vai inspirando as pessoas a lerem mais. Sem dúvida é um hábito valiosíssimo. Fora, nunca mais as filas de banco para mim foram iguais. Tudo bem que hoje em dia facilitou bastante, né, com os bancos digitais, mas nunca mais a fila de um banco foi para mim a mesma coisa, porque eu sempre tinha um livro na mão e aquele momento passava a ser um grande prazer. Então, compartilhar aqui com vocês, véio, dicas valiosas, entregar de valor nas dicas, nas sugestões, né? Nas referências que eu vou trazer aqui ao longo do canal. É um canal, de fato, de longo prazo, cara. Assim, não tem muito para onde correr, porque é um prazer que eu tenho para minha vida há mais de 10 anos. Tá? E que hoje eu decidi compartilhar um pouco com vocês para quem fizer sentido. Tá? Não vai fazer sentido para todo mundo, mas para alguém vai fazer sentido. Pessoas que estão iniciando a leitura, pessoas que já leem há mais tempo, mas por vezes sentem a necessidade de ter dicas, ter, né, novas referências de bons livros para ler. E é por isso que eu estou aqui, velho. De algum modo para compartilhar e ouvir vocês no sentido de aprender com vocês também. Com certeza o mundo dos livros é um mundo quase que infinito. Predominantemente, velho, os livros que eu vou trazer aqui são livros de crescimento, certo? Crescimento de tudo que se refere a você crescer na sua carreira, né? Seja na carreira normal, tradicional, profissional, ou se você quer empreender, se você quer ser um baita cientista, ou algo do tipo. Só pra galera não, mas assim, vai ser muito voltado para todo mundo que está a fim de crescer, a fim de botar para quebrar, a fim de construir uma reputação, construir uma marca, construir uma carreira, né? Prosperar na vida através do trabalho, através da cooperação com pessoas, parcerias, é aquela dinâmica que eu sei que muita gente no Brasil está assim, a fim de crescer, está batalhando, está lutando para construir o seu espaço, conquistar seu espaço. Então, toda essa turma, acho que o canal está de portas abertas, vai fazer sentido. E depois pode ser até que a gente se depare com entendimento de que faz sentido para mais gente. Mas de fato, já de partida, eu já enxergo que para essa turma vai fazer sentido. Porque os livros que, em geral, eu leio são livros atrelados a isso. A negócios, a vendas, a marketing, a crescimento pessoal, a educação financeira, e à medida que forem surgindo as referências, eu vou fazendo as conexões. Assim, contar um pouquinho de mim, tá? E de uma história engraçada, mas é real, tá? Tem zero, zero, zero mentira aqui, tá? É totalmente verdade. Pode perguntar a qualquer um amigo próximo, minha esposa e por aí vai. Qualquer um. Até o ano de 2014, até o ano de 2013, né? Eu tinha lido um livro sequer. E aí você vai se perguntar, rapaz, o que é que você estava fazendo no planeta Terra? Eu realmente não tinha lido. Para você ter ideia, eu já estava no fim da faculdade. Eu me formei em 2014, tá? Em engenharia ambiental, né? Mais para frente eu vou contar um pouco também do meu dia a dia, vou falar sobre essa minha carreira, né? Na área de saneamento, na área de engenharia. Mas assim, até 2013 eu nunca tinha lido um livro. E aí, o que me fez chegar hoje aqui e estar compartilhando, e vocês vão ver a transformação que aconteceu nesse meio tempo. Primeiro, em 2013 eu estava estagiando dentro de uma empresa chamada Ecosfera, né, lá com pessoal mais experiente e uma turma mais jovem também, a equipe principal assim, dos projetos era uma equipe mais jovem. E eu tinha dois amigos, chamados Rafael e Thiago,
E foram caras assim que eu tinha bastante, né? Hoje eu sou um cara mais. E lá atrás eu era o cara que só conseguia enxergar o caminho do concurso. Nem estou dizendo que é bom, nem que é ruim, mas era a minha referência, né? E esses dois caras, eles me estimularam com algumas ideias, novas referências e abriram um mundo para mim que quando eu botei a cabeça do lado de fora eu falei, caramba, existe esse mundo. De fato existe esse mundo. E é o meu, eu não sabia. E eles me apresentaram negócios e tal, coisas do tipo, e novas referências, empreendedores, etc. E toda a infinidade de oportunidades que existia no mundo. E, velho, eu me encantei de cara, foi amor à primeira vista. Isso já me fez, de algum modo, porque eu era o cara que se eu chegasse, claro, né, quando eu falo que eu nunca tinha lido um livro, é um livro inteiro, sentar e ler um livro todo. Claro que eu lia coisas para a faculdade, eu lia coisas para o colégio, mas eu já tinha tentado ler livro. O livro que eu tinha mais avançado na minha vida tinha sido Harry Potter, acho que o primeiro, Pedra Filosofal, né? Que eu tinha chegado na página 140 e que eu tava amarradão quando eu li, mas cheguei na página 140 e por algum motivo eu deixei de lado e não li mais. Durante muito tempo, quando eu chegava nas bibliotecas, assim, que eu sempre achei uma coisa assim, sabe aquela coisa sofisticada que você olha e você fala, porra, não, velho, porra, a biblioteca é massa, como se aquilo fosse um templo, pá. Eu tinha um pouco essa sensação. Mas eu me sentia completamente um peixe fora d'água, eu não sabia nem por onde começar ali. Então, tipo assim, eu não tinha um setor, sabe? Quando você, pô, às vezes a pessoa se identifica com livros de espiritismo, pô, ela chega na área de espiritismo, ou livros de religião, cristianismo, que seja, pô, ela tá lá naquela área da, pô, Bíblia, religioso, pá, massa. Ou o outro de direito, vai estar lá, vai se identificar, ou a outra pessoa que vai se identificar com o negócio, ela vai estar naquela sessão, ou o outro que vai estar com crescimento pessoal. Então, assim, eu falo, né, essa parte de coach, de aprimoramento pessoal, desenvolvimento pessoal mesmo, de fato. A pessoa vai se identificar com algo. Ou o cara vai estar na filosofia, o cara vai estar na sociologia, na história, o cara vai ter uma sessão, uma área na biblioteca e na livraria que ele vai se identificar. E eu não tinha isso. E esse foi o primeiro estalo assim que me deu, que a partir do momento que eu tive aquele amor à primeira vista, aquilo já fez sentido para mim, tá? Eu já comecei a olhar a livraria e falei, caramba, essa parte aqui é massa. Eu ficava rodando ali, vendo os livros e tal, aquela coisa. E isso era legal. E aí, vamos lá, né? Até 2013, eu nunca tinha lido nenhum livro. E eu comecei com o hábito da leitura em 2014. Acho que faz sentido falar agora, até separei aqui. Um dos primeiros livros, né, que para essa galera que tá mexendo no negócio, mente milionária, coisa do tipo, né, que nem é a ideia hoje, mais maduro, né, pensando, né, na vida real das coisas, mas quando você é mais jovem, é uma coisa que vem, as ideias vão passando e você, pô, não. Um dos principais livros que eu continuo achando valioso é esse, O Segredo da Mente Milionária. Depois até vou fazer um review dele, mas hoje não é a ideia. Mas é só para comentar que ele foi um segundo passo, né? Um segundo marco para mim, no sentido assim, a partir desse livro, ele tem um momento em que ele fala 5 blocos que você deve separar o seu dinheiro. E um dos blocos, ou 5 ou 6, acho que são 6. Um dos blocos era para você, que ele fala, né? Para você separar 10% é a sugestão dele. E ele fala que os ricos, eles sempre estão se aprimorando e se educando. E aquilo deixou uma semente na minha cabeça, né? Eu já tinha despertado aquela curiosidade pelos livros, o amor inicial pelos livros. E eu falei, caramba, velho, isso faz sentido para mim. Não comecei separando 10% da minha renda, eu acho que eu separava R$ 150, alguma coisa assim. Em 2014 eu já estava atuando como engenheiro, então eu já ganhava mais do que, né? Não cabe aqui falar, mas assim, não era 10% do que eu ganhava. Ganhava muita coisa, mas, pô, separava ali R$ 150, R$ 200 e todo mês, catolicamente, religiosamente, eu chegava lá na Amazon, ou na época era Saraiva, era Bombada, Livraria Cultura, fazendo merchan aqui, né? Eu comprava
2 livros, 3 livros, eu comprava 4 livros. E aí eu comecei a fazer a minha biblioteca. E por aí foi, por aí foi, por aí foi, por aí foi. Às vezes tinha livros mais caros. Mas contando um pouquinho desses 2 marcos e dessa trajetória, você vai ver o quanto isso é transformador. Porque até 2013, né, como eu comentei, eu nunca tinha lido um livro sequer. E mais do que separar uma renda para comprar livro, que no seu caso pode ser R$ 50, pode ser R$ 100, pode ser 200, mas se todo mês você fizer, vai transformar a sua vida. E aí assim, ele comentava que os ricos não só separavam financeiramente, mas separavam tempo para se educar. E era um foco deles. E a partir de então, cara, eu disse assim, não, eu vou separar 30 minutos por dia para ler. E aqui estou. E eu comecei a fazer isso de uma maneira bem simples, né? Cada um pode fazer, pô, às vezes assim na hora de almoço, às vezes assim na noite. Para mim, faz super sentido. Eu simplesmente comecei a acordar meia hora mais cedo. Então, se eu precisava acordar 7 para estar no trabalho, eu acordei 6:30. Nem lembro na época. Se eu precisava acordar 6:30, eu acordei 6. E aquela meia horinha ali eu sentava na cama, levantava, bebia uma água, tomava um copinho de café, eu sentava ali e começava a ler. Ler, 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 ler. E no primeiro momento, aquilo, né, gera uma certa resistência, não necessariamente você vai ficar encantado, apaixonado com aquilo mais velho. Isso se tornou um hábito tão enraizado que eu me atrevo a dizer que não tem como eu perder esse hábito mais na vida, porque assim, são 10 anos fazendo isso diariamente. Diariamente. E isso se tornou de fato um prazer, né? Aí, eu nunca abri esses números, fora minha amada mãe, meu pai, minha família, né? O núcleo familiar, minha esposa. As pessoas não sabem quantos livros eu leio, porque eu não ando por aí postando. E eu não ando por aí falando nada contra, mas não é o meu estilo, tá? Mas eu acho que faz sentido falar aqui no canal para te dar alguma referência do porquê faz sentido eu estar aqui e do porquê as minhas dicas vão ter algum tipo de valor, né, nesse processo do seu crescimento, né? Então, em 2013 eu nunca tinha lido nenhum. Eu só com esse hábito dos 30 minutos diários, eu simplesmente só que era 30 minutos diários, eu comecei a gostar tanto que era 30 minutos diário de segunda a segunda. Não era sábado e domingo, não vou ler não. Eu amava aquilo. Era como se eu estivesse assistindo uma série, tá? Então, e claro que por vezes durante o processo você começa a gostar tanto que você lê mais do que essas meia hora. Chega no fim de semana, de repente você está encantado com o livro e você passa o fim de semana, você lê, sei lá, 3 horas, entendeu? Num dia. Mas são raras as vezes que eu fiz isso, acredite. A base mesmo, a essência, eu acredito. Assim, todo mundo que está trabalhando tem condição de R$ 50, pode ser, né? Não vai fazer esse tiro para todo mundo. Eu era um jovem, não tinha filho, então assim, cada um na sua proporção. Mas isso vai ser tão promissor assim se você for, primeiro, aquele processo da escolha mensal ali, de você escolher um livro, de você escolher 2, 3, aquilo é encantador, é prazer. O segundo processo de prazer é chegar ao livro em casa. E o terceiro processo de prazer, que está aí, que reforça, é que quando você vai comprando e lendo, comprando e lendo, comprando e lendo, a sua estante, eu me atrevo a dizer que deve ter 10 a 20% dos livros na minha estante que eu não. Possivelmente, muita gente que está aqui, se já é leitor de muito tempo, é gente que tem 80% da biblioteca ele não leu. Porque está comprando, está comprando, está comprando, está na promoção na Amazon, vai, entendeu? Isso é um processo prazeroso. Todos esses três, a aquisição, o momento em que você, porra, senta ali, você monta uma lista devagarzinho, porra, você teve essa dica, pegou outra, isso é prazeroso. Quando você compra mensalmente, isso é prazeroso. Quando você chega em sua casa, é prazeroso. E quando você lê, e você vai percebendo que sua estante vai se formando com livros que você de fato comprou e leu, é super prazeroso. Então, assim, nesse meio termo, velho, 2013, né? Até 2013 eu tinha o quê? Hoje eu tô com, vou me entregar aqui, 33 anos. Eu tava com 23, tá?
eu não tinha lido absolutamente nenhum livro. Eu já estava na universidade praticamente me formando em engenharia, nunca tinha lido. Vocês não precisam ter essa trajetória louca, que é a minha. Possivelmente vocês leram algum livro na escola. Na escola, quando eu tinha prova de livro, eu lia resumo, né? Eu ou lia o resumo, ou ouvia alguma coisa do resumo, ou alguém me passava um resumo. Enfim. E de lá pra cá, cara, foi assim, transformador. Com essa meia hora, em 2014, eu li 6 livros. Aquilo pra mim já foi o máximo. Em 2015, eu li 12 livros. Em 2016, eu li 20 livros. A mesma meia hora, o processo está aí. Tá? O segredo está aqui. A mesma meia hora. A sua capacidade de leitura ela vai aumentando. Mesma meia hora. 2014, 2015, 2016, 2017, 40 livros. 6, 12, 20, 40. Ou seja, praticamente dobrando, né? Na porção. Todo ano. Vou dizer mais. 2015, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 48, não, 60 livros. Deixa eu ver a lista. Vou ver a lista aqui para não mentir, que é um controle segredinho meu aqui que eu não compartilho com ninguém. 48 livros, né? Aí eu fui de 40 para 48, aí subi um pouquinho. Aí 2019, 60, 2020, que foi o ano da Covid, um ano atípico, esse foi o meu pico. Não tenho pretensão, confesso a vocês, de ler tanto como eu li naquele ano. Porque foi o ano da Covid, eu estava em casa, né, trabalhando de casa. E o mais surpreendente disso tudo é a essência era meia hora por dia. Era só isso. A essência, a base. Eu me atrevo a dizer que 90% do tempo que eu li todos esses livros foi nessa meia hora por dia. 90%. Outros 10, de repente, nesse período da Covid mesmo, eu li mais. E aquilo tornou que, pô, não, aquela coisa virou também, né, o número, querendo aquela coisa. E aí, velho, em 2021 eu tomei uma decisão de reduzir o número, de trazer para uma coisa que fosse mais o meu fluxo normal de leitura. Tá? E uma coisa que tivesse mesmo na velocidade que eu imagino, que seja adequada para mim e que eu não tivesse me gerando ansiedade com o número, que era um controle que eu fazia. Então até confesso a vocês que esse número mensal me estimulava para manter o hábito, só isso. Mas em determinados momentos você passa a se perceber com ansiedade naquilo, né? Mínima que seja. Mas você fica, pô, vinculado ao número. Pera aí, eu falei, isso não faz sentido, não me pertence. Parou, 80, deu, legal. E aí, velho, em 2021 eu reduzi para 44, que foi como se fosse uma meta de. Eu acho que eu fiz a meta, eu falei, pô, a meta tá alta de 4 por mês, eu vou botar 3 por mês. E foi a meta que pra mim fez super sentido. Eu me encontrei nessa meta, eu achei uma meta tranquilíssima para eu fazer, ao ponto que vocês têm ideia, por exemplo, em 2022 eu fiz 36, em 2023 eu fiz 36, ainda falta dias para acabar o ano, e eu tenho 34 livros, tá? Então, assim, já tranquilamente eu vou bater, já tô com 2 livros finalizando. E hoje a coisa está num nível tão bom, assim, que eu consegui trabalhar essa coisa da ansiedade e de, porra, só vai ter prazer na minha leitura. Que ao ponto que quando eu estou muito na frente, assim, eu tô, por exemplo, estou em junho e eu já estou na meta de outubro. Aí eu vou lá e paro de ler. Falo assim, não, vou ficar sem ler. Ou, como eu amo, eu chego de manhã e eu leio 10 minutos. Só, sabe? Eu vou lá e leio 10 minutinhos, não uns 30. Exatamente para me forçar a dar aquela brecada. E aí você vai se perguntar, pô, Vinícius, você deve ter todo o tempo do mundo, você virou leitor profissional, é isso? Não. Esses de 2014 para cá, 2024, eu, eu trabalhei todos esses anos, sempre. Trabalho normal, certo? Então isso não mudou minha vida, é como se fosse você sair e você, pô, não, eu vou malhar meia hora. Beleza. Aquilo ali em 10 anos, cara, você tá fora do que vai te trazer de benefício, né? Então, assim, tô aqui compartilhando com vocês porque, de fato, velho, é uma coisa assim formidável.
E é uma coisa tão trivial, assim, tão básica, tão simples de ser feita, que é realmente só as meia hora que eu comentei, velho. É só a meia hora, é só a meia hora. E depois, no início pode até parecer, início breve, pode ser uma coisa, porra, você força ali. Depois, velho, é só prazer, velho. É só prazer. A leitura, o livro é um amigo. E, como eu disse, né? Claro que a nossa transformação na vida, na verdade, ela está atrelada às coisas que a gente faz na prática, né? Ele está nos livros. Então, é o que você vive no dia a dia, é o que você está, porra, no seu trabalho, nos projetos que você, né, abraça, o nível de dedicação que você tem. Beleza. Isso faz super sentido. O que eu vejo de valor demais nos livros, além do entretenimento, do hobby, do processo educativo, do processo anti-ansiedade, tem a ver também, quando eu falo do conhecimento dos livros, é assim, muitas vezes, velho, você saber onde você pode buscar, pô, aquele livro você já leu ali, aquele livro tem ideias daquilo, ou você simplesmente trazer novas referências e você conseguir fazer infinitas conexões. Assim, a minha capacidade dentro dos trabalhos, dentro dos ambientes que eu tô, mudou completamente. Porque eu passei a me tornar uma pessoa com uma visão muito mais ampla. Não é, você não se torna um cabeção que você tem que saber tudo, que você tem que falar, não. É um processo completamente leve. E esse processo que eu falei, porra, dos números, se você olhar assim, pô, você fala, porra, 80 mil, caralho. Não, é simplesmente um processo natural. Natural, isso aqui não foi forçado. Isso aqui foi fruto de você meia hora por dia, adquirir o prazer. Chega no fim de semana, você vai, senta uma horinha, 2 horinhas, pô, legal. Prazerzão, prazerzão, super prazeroso. E quando você vai se percebendo, você vai se autoconstruindo e você vai passando a ter uma infinidade de referências, uma clareza muito maior na sua percepção de vida, nas suas relações, em tudo, cara. Então, assim, eu que trabalho com engenharia, como eu disse a vocês, mas o nível de conexões aleatórias com outros temas, outras coisas que a gente pode fazer, são infinitas, e daí nasce a criatividade. Então, tá aí, velho, passando um pouquinho aí da minha trajetória. Isso é material totalmente pessoal, me expondo aqui a vocês. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de falar desses números, que fala para todo mundo. Nunca falei para meus amigos, só minha família mesmo que sabia que eu lia tanto, né? E aí tô falando com vocês exatamente, velho, para mostrar o quanto eu enxergo de valor. É por isso que eu estou aqui. Eu enxergo de valor para a minha vida e eu enxergo que possa ter valor para a sua vida. Tá? O poder da leitura. Se você já lê, se você não lê, se você lê pouco, lê muito, lê mais ou menos, e ler mais. Eu acho que alguns conteúdos daqui do canal, pode não ser todos, mas alguns conteúdos certamente farão sentido para você. Tá? E as dicas, né, que eu fui conhecendo e fui trabalhando nesse universo que já são mais de 400 livros. À medida que você vai, né, lendo, você pega uma referência cá, você pega lá, você pô, de repente é o mesmo autor e você vai tendo uma lista. Hoje eu tenho uma lista de... Mas às vezes você não está nesse mundo, você está perdido, você vê o livro pela capa. Legal, pô, massa. Né? Mas a capa não necessariamente vai passar o conteúdo, o valor e a credibilidade que aquele autor de repente tenha para você. Então, assim, nasce muito daí o canal, da ideia de me conectar com leitores, de compartilhar boas leituras, de compartilhar dicas, cara, assim, encurtar o caminho para muita gente, dar boas referências, então passa a ser um pouco mais cômodo, um pouco mais simples você escolher um livro, porque você pode chegar aqui no canal e ver algumas boas referências que eu fale, você tá ali, pô, no trabalho, às vezes bota um fone de ouvido ali, pô, tá ouvindo ali um comentário meu e fala, pô, não, aquele livro faz sentido para esse meu momento e ter um pouco mais de clareza assim antes de comprar os livros, né? E gastar seu suado dinheiro, valioso dinheiro ali, que você está pontualmente escolhendo os livros que você vai sentar e vai ler. Mas primeiro aprendizado aí do canal é deixar essa ideia dos 30 minutos diário, tá? Acredito que todo mundo tenha esses 30 minutos ou ao menos tenha a condição de separar. Se você não tem hoje, por um contexto de momento, talvez isso dure 3 meses, 6 meses, mas no geral você tem acesso a esse tempo. E
você se navegar nesse ambiente dos livros que é muito maravilhoso, prazeroso, satisfatório, engrandecedor. E é isso que eu estimulo e que desejo para cada um de vocês. Tá bom? Valeu, galera. Se fizer sentido para uma pessoa, ao menos esse vídeo, eu ficarei feliz, certo? Eu realmente tenho prazer ao ler. Não sou de compartilhar esses números, mas ao mesmo tempo eu queria dizer isso a vocês para mostrar o que eu enxergo de potencial de transformação através dos livros, né? Como eu disse, trabalho esses 10 anos, não parei a minha vida para ler. Mas devagarzinho, ó, aquela coisa se construindo, se construindo, se construindo, quando chega lá na frente você, pô, você se dá o luxo de reduzir o número de livros, porque você está lendo demais. Então, tô nesse nível. Então, tamo junto, tamo aí, e até as próximas, até os próximos vídeos, as dicas aí que eu vou estar compartilhando no canal, tá bom? Um abraço.